Então, pessoal, vamos iniciar a apresentação hoje. O webinar é referente à indústria farmacêutica e o que a Braer pode estar auxiliando, trabalhando aí nesse segmento tão amplo. Sou engenheiro mecânico e formado aí pela Universidade do Positivo, trabalho aí há mais de 6 anos aqui na Braer, desenvolvendo projetos de aplicação e também para controle de umidade, né? Aqui segue o meu contato, o telefone celular, tem o WhatsApp e também o e-mail para futuras demandas, aí, se vocês precisarem, giovannifontana@braer.com.br. Então, a Braer, só para vocês entenderem um pouquinho, a Braer é uma multinacional com mais aí de 50 anos de existência, de história. Então, ela foi fundada em 1963 nos Estados Unidos e começou a fabricar desumidificadores por dessecante em 1965 nos Estados Unidos. Em 1981, ela iniciou a produção aí de desumidificadores no mercado asiático, com hoje o proprietário Deepak Pava. E esse mercado asiático aí foi crescendo tanto que ele abriu uma fábrica na Malásia em 91, abriu uma fábrica na China em 99, e em 2006 esse mercado asiático cresceu tanto que ele comprou todos os direitos da marca americana em 2006, ou seja, ele se tornou uma multinacional indiana e não mais uma multinacional americana. E hoje, a Braer, na América Latina aí como um todo, está desde 2014 aqui no Brasil, aí, com fábrica em Curitiba, para atender o Brasil e a América Latina como um todo. Hoje, a gente é líder mundial em questão de desumidificação. A gente tem fábrica na China, Índia, Malásia, na Suíça, planta associada nos Estados Unidos e também temos planta aqui no Brasil. Além de escritórios de representação aí em diversos países, como Argentina, Colômbia, na parte verde, aqui, como vocês podem ver, e tem ainda a planta associada nos Estados Unidos. No Brasil, em si, a nossa matriz fica no Paraná, porém a gente tem escritórios de representação em São Paulo, no interior de São Paulo, temos vendedores, temos representantes no Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, então todas as regiões onde vai ter a indústria farmacêutica, a gente está presente com assistência técnica também. Alguns dos segmentos que a Braer trabalha aqui são inúmeros, na verdade, são mais de 300, 400 tipos de segmentos que a gente trabalha. Mas os principais aqui é a indústria farmacêutica, que é o foco da apresentação. A gente também trabalha com a parte de alimentos, a parte de refrigeração, a parte de eletrônicos, então hospitais, geração de energia. Então, qualquer área onde você necessite fazer o controle de umidade, a Braer está presente aí para estar auxiliando nesse controle. Então, a importância do controle de umidade em indústrias farmacêuticas, que é o nosso foco da nossa apresentação. Hoje, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o controle de umidade, a gente tem que entender o que afeta a umidade, uma umidade muito alta, uma umidade muito baixa, ou seja, um ambiente que não tem um controle estável dessa umidade. Então, a gente vai ter problemas de conforto, saúde, como doenças respiratórias, problemas com materiais higroscópicos, corrosões, interações químicas. Ou seja, a gente tem um estudo de uma universidade, onde ela mostra que a umidade relativa do ar, ou seja, 0% até 100%, aqui, ou seja, aqui vai estar chovendo, aqui é um deserto do Saara, muito seco. Ou seja, ambientes com umidade relativa de 0 até 40%, eles estão propícios à proliferação de bactérias, vírus, infecções respiratórias, rinite alérgica. Já umidades muito acima de 60%, a gente vai ter problemas de bactérias novamente, vírus, fungos. Aqui é o problema de mofo, que a gente tem muito ácaro, rinite alérgica, interações químicas. Então, vamos dizer assim, na maioria das aplicações, na zona ótima de 40% a 60%, a gente vai evitar todos esses problemas. Porém, agora a gente vai entender um pouquinho, para entender um pouquinho mais o que a Braer faz e trabalha, a gente tem que entender um pouquinho sobre a carta psicométrica. O que é a carta psicométrica? É a tecnologia, é o método de medição das características do ar. Então, para quem nunca viu, aqui é uma breve explicação muito simples. Aqui, numa carta psicométrica, que você vai
pegar alguns pontos de medida. A temperatura de bulbo seco é a temperatura que você mede no termômetro, ou seja, 15 graus, 20 graus, 25 graus. Então, você vai ler nesses pontos aqui verticais. Já a umidade relativa são representadas por essas linhas aqui, por essas curvas, em verde aqui. Ou seja, umidade relativa de 10%, umidade relativa de 20%, muito comum na sala de efervescente, que é 15%, umidade relativa de 30%, 40% e assim diante, até o ponto de saturação, onde ocorre o processo de condensação, onde o ar não tem mais capacidade de carregar água. E o outro ponto importante, que a gente trabalha muito aqui na Barra, é a questão da umidade absoluta. Ou seja, é a quantidade de água que tem no ar em estado de vapor. Ou seja, muito comumente é falado assim, gramas de água por quilograma de ar. Ou seja, tem 10 gramas de água a cada 1 quilo de ar. Aqui, no próximo slide, a gente tem as duas tecnologias mais difundidas aí na indústria farmacêutica para fazer o controle de umidade. À nossa esquerda, a gente tem o processo de desumidificador por dessecante e à direita, o processo de desumidificação por refrigeração, ou seja, aquele teu fan coil lá com super resfriamento e depois mais o aquecimento. Explicando aqui como funcionaria o desumidificador mecânico convencional, que é o tradicional fan coil com reaquecimento. A gente pegaria esse ar aí, vamos dizer, a aproximadamente 30 graus Celsius, pegando um ar externo aqui como referência, resfriaria esse ar até o seu ponto de saturação, ou seja, onde o ar não tem mais capacidade de carregar essa água em estado de vapor, resfriaria mais, ou seja, condensaria, removeria esse delta, ou seja, removeria essa quantidade de água, ou seja, gramas de água por quilograma de ar, perdão, e depois fazer um processo de reaquecimento. Então, nesse processo, que é muito comum na indústria farmacêutica, a gente tem todo esse consumo de energia para resfriar o ar, mas todo esse consumo de energia para resfriar e condensar a água na serpentina, e depois mais um consumo de energia para fazer um processo de aquecimento. Já a tecnologia do cilindro dessecante, por trabalhar com sílica gel, ele não precisa alterar o estado físico, o estado da fase das moléculas de água, ou seja, a gente trabalha com a água em estado de vapor. Então, ele faz o trabalho, vamos dizer, diretamente. Pega-se um ar úmido, passa através da sílica gel e ele automaticamente vai remover a umidade absoluta do ar, ou seja, remover a umidade do ar efetivamente. E um ponto que aí o desumidificador dessecante, pelo princípio de operação dele, ele aquece um pouco o ar, que aí geralmente precisa um pós-resfriamento. Então, o desumidificador dessecante, ele alcança facilmente pontos de orvalho abaixo de 10 graus Celsius e umidades absolutas abaixo de 8 gramas por quilograma. Ou seja, o desumidificador dessecante é mais eficiente em baixa umidade relativa e temperatura em comparação ao desumidificador mecânico. Porém, a melhor versão geralmente é trabalhar com a combinação dos dois sistemas, utilizando a desumidificação mecânica e depois, em segunda etapa, a desumidificação por dessecante. Ou seja, você tem uma sala, lá tem um conjunto de salas, onde você tem uma condição de ar externo, vamos dizer lá, 20% do ar total da recirculação é ar externo, só que esse ar externo vem muito úmido. Então, não compensa pegar esse ar externo e jogar no cilindro dessecante. Então, geralmente, se coloca num fan coil para fazer a remoção inicial de umidade. Ou seja, a gente fala grosseiramente assim, se tirar o grosso da umidade. E depois se coloca na desumidificação por dessecante. Aqui na carta psicométrica, né, pegando um ar externo, 32 graus Celsius com 60%, ou seja, a umidade do ar vai ficar em aproximadamente de 18 gramas de água por quilograma de ar. Usa o sistema de refrigeração mecânica, ou seja, resfria o ar, depois condensa esse ar, ou seja, ele vai estar com uma temperatura saturada de 12 graus Celsius com 95% de umidade relativa, ficando com uma umidade absoluta aí de 8,5. Depois a gente pega esse ar, que passou pela serpentina de resfriamento, e colocaríamos aí no cilindro dessecante, que ele ia desumidificar até aproximadamente 2 gramas e uma temperatura de 35 graus Celsius. Obviamente, dependendo da condição e da aplicação, a gente teria que colocar num pós-resfriamento. Então, essa aqui é a aplicação e o conjunto, o sistema de desumidificação mecânica mais desumidificação por dessecante mais comum que a gente encontra ainda na indústria farmacêutica.
Agora, alguns pontos onde a Abraer pode estar atuando aí na indústria farmacêutica, por exemplo, salas limpas e laboratórios. A indústria que necessita uma alta precisão de controle de umidade. Hoje, aí na questão da pandemia, que tem bastante problemas em grandes laboratórios que estão fazendo, fabricando o teste rápido aí para o Brasil inteiro, e até para a América Latina, tem um grande problema na fabricação de teste rápido, que você precisa ter um controle de umidade. E hoje a Abraer está atuando fortemente, já vendeu para alguns laboratórios que fabricam esses testes rápidos, que precisa ter um controle de umidade efetivo nessa aplicação. Por exemplo, outra aplicação que a gente trabalha na área de blister. Geralmente, as condições requisitadas para essas áreas é de 22 graus Celsius e a umidade relativa de 30%. Aí, notem bem essa informação que é muito importante. A umidade absoluta nessa área é 4,9 gramas por quilograma. Ou seja, o sistema de desumidificação mecânica por refrigeração, ele não consegue atingir essa umidade. Ou seja, é necessária a utilização do conjunto de desumidificação por refrigeração mais desumidificação dessecante. E por que a gente precisa de ar seco nessa área de blister? Primeiramente, para impedir que o produto absorva umidade, evitar problemas de condensação e problemas de crescimento de microbiológico, aumentar a velocidade de produção, diminuir o número de paradas de manutenção e insuflar o ar seco nas cabines de blister. Assim, a gente pode reduzir o tamanho do desumidificador selecionado. Ou seja, a gente precisa climatizar toda a área onde está a área de blister. Se a gente tem uma cabine de blister bem vedada, a gente pode só insuflar o ar seco dentro do ambiente ali da cabine da máquina. Áreas estéreis. Condições requeridas de 22 graus Celsius e umidades relativas de 10 a 30%. Ou seja, umidade absoluta de 1,6 gramas até 4,9 gramas de água por quilograma de ar. Então, para que a gente vai precisar do ar seco? Evitar que o produto absorva umidade também, evitar o crescimento microbiológico e também o insuflar ar seco nos equipamentos de controle de temperatura. Exemplo, os fan coils. Aqui é uma área que a Abraer já fez alguns casos aqui no Brasil e na América Latina, a parte de cápsulas gelatinosas, fazer o processo de secagem dessas cápsulas. Geralmente, as condições requeridas aí para o processo de secagem não podem ser temperaturas muito altas, na faixa de 22 graus Celsius, e a umidade relativa de 15% a 25% de umidade relativa. Aí vai depender se é cápsula dura, cápsula mole, qual é a construção, o tamanho da cápsula. Então, isso aí todos os fabricantes já têm as condições ideais aqui. Então, para que você vai precisar do ar seco nessa aplicação? Secar a cápsula gelatinosa no tempo necessário, no tempo programado, melhorar a qualidade das cápsulas e melhorar o processamento de secagem, resultando em uma maior produção. Um problema que a gente tem muito grande no processo de secagem de cápsula gelatinosa, onde não está sendo utilizado o desumidificador dessecante, é que quando está um clima muito chuvoso, muito úmido, o processo de secagem demora dias para fazer o processo de secagem e o produto não fica com uma qualidade boa. Aí, se você coloca um desumidificador dessecante, você sempre vai manter as condições internas do ambiente dentro do parâmetro de secagem, ou seja, você não vai ter variações na qualidade de secagem do teu produto. Processo de drageamento, ou seja, o processo de revestimento aí de comprimidos, ou na indústria alimentícia, um processo de drageamento aí que você pode, se o pessoal não conhece, a questão do MM, que é fazer o revestimento do chocolate. Mas para a indústria farmacêutica também temos o processo de revestimento. Aí temperaturas aí que a gente utiliza de 22 graus Celsius, umidade relativa bem baixa, 4%, umidade absoluta de 0,6 gramas por quilograma. Por que o desumidificador onde o desumidificador vai trabalhar nesse ambiente? Ajudar no processo de revestimento do produto, aumentar a velocidade de produção, diminuir a dosagem do revestimento, melhorar a estabilidade do processo, tendo os comprimidos de maior dureza, camada de revestimento uniforme. Ou seja, como você não tem mais problemas de variações de umidade do ar, você consegue deixar seu processo muito mais estável, ou seja, aumentando a velocidade e diminuindo perdas de produto por ter, vamos dizer, camadas do produto bem revestido e partes do produto que não pegou o revestimento adequadamente. Então, isso aí é retrabalho e acaba perdendo o produto. Parte de comprimidos, condições de comprimidos, uma área que tem bastante pó aí.
22 graus Celsius, 30% de umidade relativa e a umidade absoluta 4,9 gramas por quilograma. E por que a gente vai estar utilizando o desmultiplicador dessecante? Evitar a condensação do produto, garantir uma maior produção contínua, diminuir as paradas devido à manutenção, manter o processo de compactação, evitar a aglomeração do produto. Ou seja, essas paradas de manutenção aqui ocorrem devido ao processo de aglomeração do produto aí nos moldes. Ou seja, é um processo que tem que ficar fazendo limpeza, ou às vezes o comprimido fica impregnado dentro do molde lá, porque tem muita umidade, ou não compacta direito, a formação do produto não fica bem compactada. Então, você precisa de um ar seco nesses ambientes para garantir que o pó do comprimido, após a compressão, se torne uma peça única. E aqui é um exemplo. Esse aqui são algumas áreas aí que a gente consegue atuar aí na indústria farmacêutica. Obviamente, tem outras aí, a área de líquidos, que também a gente trabalha bastante, a área de sólidos, que a gente mostrou alguns casos, mas a gente está envolvido em vários ambientes. E aqui é um exemplo, mais ou menos, qual que seria o trabalho aí para a gente fazer um processo de controle de umidade. Exemplo de uma área produtiva. Por exemplo, aqui a gente está pegando uma condição externa aí de 30 graus Celsius, a umidade absoluta do ambiente externo, aqui do ambiente 2, de aproximadamente 18,8 gramas por quilograma. As condições requeridas aí no processo, vamos dizer, 22 graus Celsius com 15%, ou seja, 2,5 gramas, ou seja, isso que é muito comum em área de efervescentes. E a condição do corredor aqui é uma condição de 22 graus Celsius com 60%. Ou seja, ambientes aí só com climatização e não tem controle de umidade. Então, aqui as cargas desse ambiente, por exemplo, a gente colocou aqui o número de pessoas, 3 pessoas trabalhando. O produto não perde peso, pressão negativa com infiltração aí de 500 metros cúbicos de ar de exaustão, material de construtivo de paredes tipo isopainel e 3 aberturas de porta por hora, com a porta de 2 metros por 1 metro de largura. E aqui você tem a taxa de evaporação de água pelo número de pessoas. Então, as cargas calculadas para esse ambiente climatizado aqui, com o ambiente externo, o sistema de exaustão de 500 metros cúbicos, ou a porta, com os ambientes adjacentes aqui com 10 gramas, a gente teve um cálculo aqui de 4 litros de água devido à infiltração pela porta, 1,2 litros de água por permeação nas paredes, piso e teto, e aproximadamente 6,6 litros de água liberada por pessoa. Então, calculando uma carga total que nós devemos remover desse ambiente de 5,8 litros de água por hora que a gente vai remover no cilindro dessecante mais a refrigeração. E como é que funciona o cilindro dessecante, o desmultiplicador por sílica gel? Então, inicialmente, a gente pega o ar de processo, o ar do ambiente que você precisa controlar, passa esse ar por um processo de filtragem, ou seja, aí o processo de filtragem vai depender da condição solicitada pelo cliente. Filtragem grossa, filtragem fina, filtragem réqua, aí depende da aplicação. Esse ar úmido vai passar no cilindro dessecante, ou seja, esse cilindro dessecante aqui tem sílica gel, que é um material com alta capacidade higroscópica, então toda a umidade que está presente em estado de vapor no ar passa em 3/4 do cilindro dessecante, o excesso de umidade fica impregnada nessa parte azul e tem um ventilador aqui que faz o insuflamento desse ar seco por processo. Então fica continuamente o equipamento removendo umidade do ar e insuflando o ar seco para o ambiente. Em contrapartida, a gente tem, aí vocês vão perguntar, Giovanni, mas aqui não vai saturar de água? Não, porque essa roda ele fica girando. E nessa câmara vermelha aqui tem um fluxo de ar que a gente chama de regeneração. Ou seja, a gente pega um ar externo, passa aí pelo sistema de filtragem e um sistema de aquecimento. Esse ar aquecido ele vai passar através da sílica gel, onde está toda a água impregnada em estado de vapor. Ou seja, na parte superficial da sílica gel. Então, esse ar aquecido ele tem a capacidade de extrair todas as moléculas de água que ficaram impregnadas na sílica e removendo todo o excesso de umidade para o ambiente externo. Ou seja, aqui no processo de saída da regeneração sai um ar extremamente úmido e quente. Ou seja, o processo trabalha de uma forma contínua, removendo a umidade do processo e removendo a umidade dentro do equipamento e jogando para o ambiente externo.
Aí algumas vantagens aí que a gente tem de mercado com as soluções da Braer. Efetivo controle de umidade, evita a condensação, evita problemas com mofo, evita problemas com degradação da infraestrutura, pinturas, móveis e estruturas. E na nossa linha de FFBs, as nossas linhas compactas, a gente tem equipamentos compactos de 170 até 3.000 metros cúbicos hora, ou seja, se precisa fazer um pequeno almoxarifado, se precisa armazenar um produto químico, precisa controlar a umidade, a gente vai ter a solução. Ou se precisa climatizar um barracão inteiro, uma indústria inteira, a gente também vai ter a solução. Aqui as soluções aí da linha mais engenheirada, linha FLI, que aí são vazões aí de 1.000 metros cúbicos até 100.000 metros cúbicos. Ou seja, são equipamentos integrados toda a lógica de operação e controle de segurança. A nossa linha FLI também tem o CLPA lembrado como padrão e, sendo possível, atender qualquer necessidade de comunicação. E aqui vocês podem ver que a gente pode estar colocando pré-resfriamento, sistemas de filtragem, ventilador de alta pressão, filtragem fina, filtragem REPA, módulo de aquecimento, módulo de resfriamento. Então, todas as necessidades que você tem de climatização numa área farmacêutica, nós conseguimos atender com essa linha engenheirada da Braer. E aqui alguns dos nossos clientes aqui na América Latina, que tem aqui a AMS, Roche, Teuto, Laboratórios Richer, Mirales, Marjan, Farmamédica, Gador, Bion. Essas aí são algumas das indústrias farmacêuticas que a gente está trabalhando aí na América Latina. A parte aí já de laboratórios, a gente tem a ecodiagnóstica, bioanalítica, então a gente tem outros que aí fabricam a parte de teste rápido. Essas são algumas das nossas referências aí que a gente tem no Brasil e na América Latina. Então, a apresentação é isso, pessoal. A Braer está há mais de 60 anos aí trabalhando aí no controle de umidade e estamos à disposição aí para qualquer necessidade. Aí você pode entrar em contato com o contato@braer.com.br ou entrar aqui pelo nosso site www.braer.com.br. E agora eu fico aberto aí a perguntas, vocês podem estar perguntando ali no chat, e qualquer dúvida, qualquer necessidade aí que vocês tenham referente ao desmistificador, onde aplicar, como fazer, nós estamos à disposição e vou deixar aqui uns minutinhos aí para perguntas. Então, é só mandar aí no chat as perguntas. Eu vou deixar aqui no meu contato pessoal ali, guys, se precisar também mandar mensagem. Aqui, esse número aqui é o 41, tem o WhatsApp também, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Ó, a pergunta aqui da Ana Clara. Como acontece a manutenção dos equipamentos? De forma remota, por sistemas virtuais ou pessoalmente? Então, hoje, Ana Clara, a gente pode fazer a manutenção de diversas formas. Hoje, a Braer tem uma equipe para fazer a manutenção em loco, ou seja, a manutenção é muito simples, é a limpeza aí do equipamento, troca de filtros, reaperto dos componentes. A manutenção é muito simples. Se você já tiver uma equipe de manutenção, a própria Braer pode ensinar, dar um treinamento para a tua equipe e fazer aí você mesmo fazer a manutenção. Hoje, com esse problema aí da crise aí do Covid, a gente está fazendo muito atendimento virtual, ou seja, a gente pega o contato do responsável da manutenção, faz uma videoconferência, aí, geralmente aí por WhatsApp ou por telefone mesmo, e vamos instruindo aí o que é necessário fazer referente à manutenção. Aqui é a do Gélison. Por gentileza, gostaria que disponibilizasse a apresentação. Precisar atender um cliente durante a apresentação. Aqui, ó, Gélison, a gente vai estar mandando aí a apresentação aí para todos os e-mails aí, que quando vocês fizeram o cadastro na apresentação aí no webinar, vocês colocaram o e-mail de vocês, a gente vai estar mandando aí
a apresentação, a gente pode mandar até o vídeo aí da apresentação para vocês. Alguma outra pergunta, pessoal? Vou deixar aberto aí por mais um minutinho aí. Aí, se não tiver mais uma pergunta, a gente vai encerrando aqui a apresentação. E aí eu agradeço o tempo aí de todo mundo. E qualquer dúvida aí pode entrar em contato diretamente aí com a gente. Aqui, ó, outra pergunta aqui do Becker. É possível agregar somente a roda entálpica em sistema que já possuímos a refrigeração? Então, Becker, é possível colocar, aí não seria o nome a roda entálpica, mas sim a roda dessecante. A roda entálpica é o outro produto que a Braer trabalha através da DRI, que faz a venda direta da nossa matriz, mas é possível sim, é muito comum, por exemplo, até colocar aqui, a gente trabalhar com outros fabricantes de equipamentos de fan coil, e esses fabricantes fazendo em todo o fan coil, e a Braer só colocar o cilindro dessecante, que é esse camarada aqui, ó, a máquina à direita. Ou seja, ela só coloca o sistema, né, a automação, para fazer o controle, que tem que ter os dispositivos de segurança da Braer, e o cilindro dessecante aqui. E, em contrapartida, o fabricante aí de fan coil, se você já tiver um fan coil, aí você adiciona todos, vamos dizer, as caixas aí de refrigeração, aquecimento, filtragem, tanto de pré, tanto de pós. Então, é possível fazer isso também. Aqui o Becker, para refinar a condição do ar. Essa condição de refinar a condição do ar, Becker, é muito comum. Por exemplo, fazer retrofit de instalação. Você tem um fan coil lá dos fabricantes aí, que tem um processo de resfriamento, aí você vai mudar para uma área onde se está mudando a aplicação da área. Antes era 20 graus Celsius com 50%, 60%. Aí agora você vai mudar para uma área de efervescente, 22 graus Celsius com 15%. Então, a gente pode muito bem estar estudando a possibilidade de utilizar o sistema de refrigeração atual e acoplar o desumidificador dessecante. Então, muitas farmacêuticas fazem isso. Então, eles reaproveitam os equipamentos existentes e a gente instala equipamentos, às vezes até da linha compacta ou da linha engenheirada. Porém, só adiciona o desumidificador. Beleza, o pessoal agradecendo pela apresentação. Então, acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, nós estamos à disposição. Espera aí, o Becker, mais uma palestra, mais uma pergunta. Aqui, ó, essa aqui é uma pergunta bem pertinente aqui. Às vezes o pessoal confunde, Becker, é bem normal essa pergunta. Sei que não é palestra, mas qual a diferença entre roda entálpica e roda dessecante? Como a Braer fabrica os dois, a gente tem total conhecimento. A roda entálpica é um trocador de calor, na verdade, onde você utiliza em sistemas aí de ar-condicionado, onde você tem uma condição de ar externo muito grande. Ou seja, quando você tem que colocar um ar externo numa instalação, por questão de norma, para diluir a questão de contaminância para o número de pessoas, você está pegando um ar externo muito, muito quente, ou seja, com muita umidade também. Ou seja, você precisa gastar muita energia para fazer esse tratamento. O que a DRI faz, que é uma das nossas parceiras? Você pega esse ar externo com alta energia, pega o ar de exaustão, que já está saturado, porém com uma baixa temperatura e uma baixa umidade, e passa na roda entálpica, que é um trocador de calor. Ou seja, ela vai reduzir a temperatura do ar externo, bem como a umidade do ar externo, com ar de exaustão que você estaria jogando para o ambiente externo, estaria desperdiçando. Então, basicamente, a roda entálpica é um trocador de calor. Já o cilindro dessecante, a forma construtiva é muito parecida com a roda entálpica,
Só que a função dele é única e exclusivamente fazer a remoção de umidade do ar através da diferença higroscópica do material da sílica gel. Então, a função da roda entálpica seria trocador de calor e a função do dessecante, que é fazer a remoção de umidade do ar. Tá, obrigado pelos agradecimentos. Sim, sim, troca de calor entre o ar de infiltração e o ar de exaustão. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço mais uma vez. Aí, qualquer dúvida, podem entrar em